Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, fortalecidos na fé nessa quarta-feira da terceira semana do tempo comum, nesse dia 29 de janeiro de 2025, e o evangelho que a igreja nos apresenta é tirado de Marcos capítulo 4, versículos de 1 a 20, que nos diz: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu frutos, foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhe disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas. Para que olhem, mas não enxerguem. Escutem, mas não compreendam. Para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis essa parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles aos quais a palavra foi semeada. Logo que a escuta, chega Satanás e atira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo que recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra e recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Marcos caprichou nessa escrita, viu? Caprichou nessa escrita que ele apresenta aí a parábola do semeador. Mas é muito interessante. Sun Tzu, antigo general militar e filósofo chinês, viu? Que nasceu em 543 e morreu em 495, dava um conselho para os seus generais: Trate seus homens como seus filhos, e eles os seguirão aos vales mais escuros. Trate-os como filhos queridos, e eles os defenderão com o próprio corpo até a morte. Um general trata seus homens como filhos, e eles te seguirão até os vales mais escuros. Trate seus homens como filhos queridos, e eles o defenderão com o próprio corpo até a morte. Tratar o outro como filhos queridos. Assim a gente vai defendendo Jesus. E Jesus vai nos defendendo também porque somos filhos queridos do Pai Celeste. Nessa luta pela vida, nessa busca nossa, a gente vai vendo essa parábola que acabamos de ouvir e a gente descobre que a gente somos todos esses terrenos no decorrer da nossa vida. Há momentos que estamos à margem, Satanás vai tirando de nós a palavra de Deus. Há momentos que a gente até se empolga, mas a gente não tem profundidade, terra é pedregoso. Há momentos que os espinhos vai sufocando a gente.
A gente vai se tornando incapaz por causa das preocupações, das tarefas, das agendas. E há momento que o nosso coração pode se tornar terra boa. Mas cada coração tem a sua capacidade. Cada vida tem a sua capacidade. Tem gente que produz só 30, tem gente 60, tem gente que 100, 90. Cada um tem o seu limite, tem a sua capacidade. A palavra de Jesus é muito interessante. A palavra de Deus sempre vem ao nosso encontro. Talvez a gente nunca teve tanto acesso à palavra de Deus como nós temos hoje. Mas também, talvez pelo exagero de frases e informações, a gente perde o interesse. Porque se torna muito comum. A gente começa a escutar demais. Tudo aquilo que a gente escuta demais, a gente se cansa. Por isso, antigamente, quando a gente escutava uma coisa, a gente guardava, porque aquilo é raro. O que é raro, a gente guarda. Aquilo que é demais, exagerado, a gente tenta esquecer. Porque a gente não dá conta. A gente olha nas redes sociais, o povo soltando frases uma atrás da outra, e eu não sei para que tanta frase. Como se fosse um manual de boa conduta. Mas sempre uma mentalidade de autoajuda, de recompensa, de consolo, de salvação. E a vida não é assim, né? A vida é bruta, né? A vida é cruel, ela é doída. Eu me acordo arrastando, né? Eu sempre tive dificuldade de acordar a vida toda, né? Sempre acordei ruim. Eu não tenho lembrança de ter acordado empolgado. Sempre acordo me arrastando, com peso nas costas terríveis. Então a gente vai observando que a palavra de Deus vem até nós e há momentos na vida que nós somos tudo isso. O que vai definir o que predominou no nosso meio? E se o nosso terreno, que é o nosso coração, que passa pelos nossos ouvidos, qual é a capacidade que ele tem? Viu? Qual é a capacidade que ele tem? Qual é a capacidade que ele tem de acolher a palavra de Jesus e fazer com que essa palavra gere frutos? Acho que é isso que é interessante, que é a lógica de Jesus, né? A palavra de Deus não é para gerar discurso, mas gerar frutos, para alimentar. Então, quem é alimentado pela palavra de Deus é alguém que é capaz de gerar frutos para alimentar o outro. Para alimentar o outro. Por isso que a parábola de Jesus ela é muito interessante. Que nós possamos nos livrar de alguns terrenos difíceis, que às vezes faz parte da nossa vida, e possamos encontrar dentro da nossa alma, da nossa consciência, do nosso coração, um terreno bom, capaz de produzir alguma coisa. Um abraço, até mais.